Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um programa do CMC Podcasts. Hoje estamos aqui com o programa Você Me Representa, que traz aqui para você o perfil das grandes estrelas da Casa Legislativa do município de Curitiba, que são os nossos vereadores e vereadoras. Temos a honra hoje de conversar com o vereador professor Euler. Professor Euler, muito obrigado pela sua participação aqui na bancada do CMC Podcasts. Alex, eu que quero agradecer aí, eu sei que estamos gravando com todos os vereadores, chegou minha vez, né? Mas fico grato, obviamente, por esse convite e parabenizar a Câmara Municipal por abrir esse espaço para os vereadores com um nome tão representativo, né, que a gente tem aí do programa, que é Você Me Representa, né? E se os vereadores representam os munícipes, é importante que os vereadores estejam o tempo inteiro em diálogo para ouvir os munícipes e ter as devolutivas. Então, esse é um espaço em que a gente pode fazer isso. Então, obviamente, é muito bom. Parabéns aí à Câmara por abrir esse canal. Obrigado, vereador. A gente agradece a todos os vereadores da atual legislatura que apostaram nesse espaço aqui na construção do estúdio, né, do CMC Podcasts. E a gente tenta sempre, tanto aqui no nosso estúdio de podcast, também no nosso site, todo o nosso trabalho da comunicação, é aumentar essa transparência da instituição com a população de Curitiba. Sempre importante, né, para qualquer órgão público, especialmente para o legislativo, ter essa transparência com a população e, obviamente, mostrar a vocês, né, que são, como eu falei no começo do programa, as grandes estrelas, os eleitos para representar a nossa cidade aqui no nosso parlamento municipal. Vereador, hoje aqui o papo é mais descontraído, não temos, né, aquela formalidade da sessão plenária ou do plenário. Vamos falar um pouco sobre professor Euler de Curitiba, também destacar suas bandeiras e seus projetos para a nossa cidade. Tá bom. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Bom, professor Euler, o senhor não nasceu aqui, isso a gente já sabe lá lendo no seu perfil, no nosso site. O senhor nasceu aonde? Como é que começa a história de professor Euler e Curitiba? Eu sou natural de São Paulo, capital, né, e morei lá até os 21 anos de idade. E eu dava aula num cursinho lá, que é um cursinho muito grande, né, pelo menos na época muito grande, que é o Ângulo Vestibulares, né? Eu comecei a dar aula com 18 anos lá no Ângulo, e quando eu estava com 3 anos lá no Ângulo, surgiu um convite de um cursinho aqui de Curitiba, que é o curso positivo, né? E me fizeram uma proposta. Eu gostei da ideia de sair de São Paulo e vir para Curitiba. Era uma cidade que as pessoas falavam muito bem no Brasil inteiro, né? Havia uma propaganda muito grande em cima de Curitiba. Aí eu vim conhecer e já de cara me apaixonei e falei, não, é aqui que eu quero ficar. E cá estou há 29 anos, né? Cheguei com 21, estou com 50. Então, assim, eu sou paulistano de nascimento, curitibano de coração. Professor começou dando aula cedo, para cursinho com 18 cursinho. anos. Geralmente, com 18 anos, eu estava estudando. Eu estava estudando também, mas simultaneamente já estava dando aula no cursinho. Justamente no cursinho que eu fiz. Eu, com 16 para 17 anos, eu fiz o curso Ângulo para passar no vestibular de engenharia da USP. E aí, enquanto eu cursava engenharia mecatrônica na USP, eu falei, bom, preciso ganhar um dinheirinho, né? A USP era muito longe da minha casa, cerca de 35 quilômetros. Poxa. Dá para ir de ônibus? Claro que dá, mas teria que acordar talvez 4 da manhã para conseguir chegar lá às 7. Então eu falei, bom, eu vou tentar ali ver com meu pai se ele me ajuda com a questão de um carro, alguma coisa, mas eu preciso me manter, preciso colocar gasolina no carro, então eu preciso começar a trabalhar. E aí eu fazia a jornada dupla, era estudar boa parte do dia dentro da USP e no restante do tempo eu comecei a dar aulas lá no Ângulo. Comecei como professor assistente, que a gente chama, fica numa salinha tirando dúvida dos alunos, mas daí, passado 1 ano e meio mais ou menos, eu estava já como professor titular, assumindo salas de aula, né? Então foi rápida a evolução ali. Mas aconteceu meio que por acaso, né? Não era assim, não, eu quero ser professor. Eu me tornei professor naquele momento porque eu precisava pagar contas, né? Só que aí me apaixonei pela carreira, né, da docência, pelo magistério, tanto é que eu nunca mais larguei. Qual disciplina, professor? Comecei como professor de matemática, que era a matéria que eu realmente sabia, porque para você ser professor não adianta só conhecer a matéria. Você tem que ter a capacidade de também explicar a matéria para os outros. Que às vezes você vai chegar lá, consegue fazer um exercício, mas se você tiver que explicar para alguém o porquê, a teoria envolvida, às vezes não sai, né? Porque precisa conhecer mais a fundo para isso. Então, matemática era a matéria que eu tinha fluência, a matéria que eu falava, não, eu tenho domínio para saber para mim e explicar para os outros. Só que matemática tinha muito concorrente dentro do Ângulo.
né? Vários professores ali também iniciando. Então, para eu assumir uma turma, ia levar muito tempo. E aí o coordenador de física falou, você não quer mudar para física? Eu falei, puxa vida, mas não sei de física direito. Sei para mim, mas não para explicar para os outros, né, com o conceito, com a profundidade necessária. Ele falou, não, estuda 6 meses, daí você me responde se você pode mudar. E daí eu estudei 6 meses, que nem um louco a física, e falei para ele, posso mudar. Aí ele falou, não, então muda, porque na física em pouco tempo você vai conseguir entrar como professor titular. E aí deu tudo certo. Caramba, e física geralmente, né, a maioria das pessoas já vê com um certo recuo, assim, né, devido à dificuldade de compreender os conceitos. E imagino que ainda mais passar esses conceitos para alguém. Agora, sabe que as pessoas têm uma certa dificuldade na física? Eu, particularmente, penso que pela idade com a qual as pessoas começam a ter o contato com a física. Então, normalmente começa lá no 9º ano, antes a gente chama de ciências, né? Começa lá no 9º ano. Poxa, no 9º ano a pessoa tem 11 anos, 12, 13, né? Depende da situação. Está ainda muito imatura, talvez para entender aqueles conceitos. Ou talvez tem que se mudar a forma de explicar para que seja capaz de entender. Aí quando chega lá no ensino médio, a pessoa com 13, 14, 15 anos, começa a aprofundar um pouco mais, mas ainda também não tem a maturidade para entender algumas ideias. Então, eu não tenho dúvida. Vou pegar teu caso. Se hoje você fosse estudar física, e não estou falando que você é velho, de forma alguma, mas já é mais experiente, né? Se hoje você fosse estudar física, ter aulas de física, você certamente entenderia muito melhor e acharia muito mais fácil. Nossa, eu não sabia que era tão simples assim, né? Parecia algo tão complexo, não. É algo apaixonante, algo legal, e tem que ser. Você tem que tornar as coisas na educação coisas legais, úteis, e que o aluno realmente se interesse. Esse é um dos segredos, uma das magias da educação. Legal. O professor está dando aula ainda hoje? Continuo dando aula. Continua dando aula? Continuo. Sempre aqui em Curitiba. Física, matemática também? Só física. Só física. Depois que eu deixei a matemática, nunca mais voltei. Legal. Bom, professor, com essa carreira toda lecionando, dando aula, como é que veio essa vontade de entrar para a política? Como é que foi? Então, também, vamos dizer assim, que foi meio que por acaso. Não era uma coisa que eu pensava assim, eu quero ser vereador, eu quero entrar na vida pública, na política, né? Mas em 2016, um candidato a prefeito aqui em Curitiba, por me conhecer, né, saber da minha história ali de alguns anos na educação, né, mais de 20 anos naquela época, agora já são 30 e poucos, ele me fez um convite. Ele falou, você não escreve o plano de educação para mim, para minha campanha? Eu falei, poxa, eu vou ficar honrado, né, de poder prestar esse serviço, né? Então eu escrevi o plano de educação e aí foi marcado um dia para cada uma das pessoas apresentar a sua área. Então eu apresentei a área de educação, outro apresentou o plano de mobilidade urbana, o plano de saúde, e assim cada um apresentou. E esse candidato assistindo. E aí quando eu acabei a apresentação, ele falou, poxa, você fala bem em público. Eu falei, mas é só isso que eu faço da vida, né? Eu tinha que fazer bem isso aí. E daí ele falou assim, eu queria te fazer um convite então. Se eu me eleger prefeito, eu gostaria que você fosse secretário de educação. E eu falei, puxa vida, seria uma honra enorme, né, poder ser secretário de educação de uma cidade como é Curitiba. E aí já aproveito para dar os parabéns à nossa secretária, Maria Silvia Bacila, que tem feito um bom trabalho. Mas eu falei, eu não posso. Eu não posso porque eu não quero deixar a sala de aula. Naquele momento eu falei, não, eu quero continuar dando aula e talvez para ser secretário não casem os horários, né? Aí ele falou, então por que você não se candidata a vereador? Porque sendo vereador você pode manter, né, a atividade docente. Aí eu falei, bom, eu não me candidato porque eu nunca pensei nisso, né? Mas a partir daquele momento eu passei a pensar. E aí me filiei a um partido e o partido foi me pressionando até o final. E daí, vai ser candidato ou não vai? Vai ou não vai? E eu realmente tinha muita dúvida se eu deveria ou não, né? E assim, concorrer a uma eleição não é algo simples, né? Então as pessoas têm realmente uma série de medos, e tem que ter mesmo, né? Porque você está colocando o seu nome ali por uma disputa, uma avaliação, de certa forma, né? E sempre que você é colocado à prova, isso gera, né, alguns receios. Mas até que chegou no último dia, o dia que fecharia a inscrição, eu falei, não, coloca meu nome aí, coloca que nós vamos enfrentar a disputa. E aí fiz uma campanha diferente, né, porque eu estava dando aula, não podia sair
pela cidade, falando com as pessoas. Então, fiz uma campanha exclusivamente de rede social. Naquela época era algo que os políticos ainda não usavam, ou usavam muito pouco. Então, ela acabou se tornando uma campanha bem diferente justamente por isso. Mas, é assim, eu todo dia ia dormir 3, 4 da manhã conversando com as pessoas, mandando mensagem, pedindo, né, um voto de confiança. No outro dia acordava cedinho para dar aula e depois só ia dormir. Então foram 45 dias muito intensos, mas que deram o resultado. Já na primeira eleição conseguiu Já na primeira. ser eleito? Já na primeira. O pessoal fala que para ser eleito tem que gastar muita sola de sapato, suor e saliva. Eu gastei muita digital. Digital, a sola de sapato foi na digital. Uhum. Isso em 2016. Eu vou fazer um breve resumo agora da sua campanha em 2020, né? Que foi a sua reeleição, você está no segundo mandato. Fez 8.315 votos. Isso aí. Os mais votados, né, vereador? Na ocasião, o quarto mais votado. Como uma das vereadoras que estava à minha frente se elegeu deputada, então, nesse momento, eu sou o terceiro mais votado. Terceiro mais votado, atuando aqui na Câmara Municipal de Curitiba. Está afiliado atualmente ao MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Vereador, falar um pouco agora sobre a sua atuação legislativa. Tá bom. Né? O senhor vem com uma grande experiência da sala de aula, né? Acho que é bem óbvio a sua bandeira da educação. Perfeito. Mas o senhor também tem duas bandeiras muito interessantes aqui que a gente levantou com a assessoria aqui, que é a questão da inovação e jovens, né? E também a bandeira da fiscalização. Isso. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre elas aí, né? Como que foi elencar essas bandeiras para defender aqui, né, como parlamentar? Bom, aí eu volto então lá em 2016, né, na minha primeira campanha. Eu lembro até que eu gravei um vídeo naquela ocasião, e é um vídeo que fez muito sucesso e é o que eu acredito até hoje. Né? Não foi um vídeo só para eleição, não. É realmente o que eu acredito. O vídeo era assim, algo mais ou menos assim. Se você quer um vereador para colocar lombada na tua rua, se você quer um vereador para consertar a lâmpada que queimou lá no teu bairro, se você quer um vereador para conseguir alvará para a tua empresa, então não vote em mim, porque essas não são as funções de um vereador. O vereador, ele tem basicamente duas funções, que é legislar e fiscalizar a prefeitura. Particularmente, eu acho que legislar é a função menos importante do vereador nesse caso, porque só em Curitiba nós temos mais de 16 mil leis municipais. Então, é muita lei. E você, por exemplo, você não pode alegar o desconhecimento de uma lei para falar, não conheço, então não vou cumprir. Não pode alegar. Agora, como é que você vai conhecer 16 mil? Impossível. Né? Então, lei, nós temos muitas e talvez muitas dessas nem cumpridas. Né? Então, o que sobra como função principal? Fiscalizar. Né? Fiscalizar a prefeitura. E é lógico que ao longo do mandato a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo mais coisas. Eu, no primeiro mandato, eu fazia um trabalho muito forte de fiscalização, só que muito mais num tom de crítica do que qualquer outra coisa. Então, aconteceu isso na prefeitura, fizeram isso, fizeram aquilo. E eu comecei a perceber que, às vezes, a crítica acaba afastando da solução. Porque a hora que você vem com a crítica pesada, o outro lado já retrai, já não quer te ouvir e você fecha portas. Né? E, ao longo desse tempo, um amadurecimento político, eu tenho transformado a minha fiscalização muito mais numa contribuição à prefeitura e, consequentemente, à população, do que simplesmente crítica. E criticar não tem problema nenhum. Mas se você puder contribuir, isso é muito melhor. Vou dar um exemplo. Posso dar um exemplo? Claro, à vontade, vereador. Esses dias, e acho que não é novidade para ninguém, mas no início do mandato lá em 2017, eu tive inclusive, não sei se a palavra certa é briga, tá? Mas vamos usar como se fosse uma briga muito séria com o prefeito Rafael Greca, né? Por divergências de ideias e dentro da política, às vezes um fala, sobe o tom, o outro responde, então tivemos uma briga séria. Esses dias eu estive lá na prefeitura, sentado com o prefeito para conversar com ele e falar, prefeito, eu estou aqui para contribuir, eu estou aqui para ajudar. O que não quer dizer que eu vou deixar de fiscalizar de forma alguma. Vou continuar fazendo a fiscalização do que a prefeitura faz e quando eu perceber que tem algo que eu considero inadequado, eu vou trazer para vocês que resolverem, afinal vocês é que têm o poder de executar as coisas, pois são o poder executivo. Né? E ele gostou muito da conversa, né? Agradeceu de eu estar indo lá, oferecendo essa contribuição. E naquele momento eu já fiz um apelo. Eu falei, prefeito, vocês deram recentemente o reajuste salarial aos servidores municipais.
Falou, e existe uma normativa, né, dizendo que esse reajuste pode ser concedido também para os estagiários da prefeitura. Assim como você faz para o servidor, automaticamente já deve fazer, ou pode fazer, para os estagiários. Só que os estagiários não receberam esse reajuste. Falei, então, prefeito, eu quero fazer um apelo. Dá uma olhada nessa questão dos estagiários, leve ali a sua assessoria jurídica, para eles perceberem que não há nenhum impedimento e, se possível, conceda esse reajuste aos estagiários, o que daria em torno de R$ 50 para cada um. É realmente um valor pequeno, mas para um estagiário, um jovem de 16, 17 anos, paga algumas continhas dele. Então faz diferença, né? Aqueles 5% que eles receberiam. E passados alguns dias, a assessoria do prefeito entrou em contato comigo e falou, nós vamos conceder o reajuste aos estagiários, né? Então, assim, é legal porque entrou exatamente na área que eu gosto de atuar, que é a atuação com os jovens. A vida inteira eu trabalhei com jovem, dou aula no cursinho, alunos de 16, 17 anos, né, que estão indo para a universidade. Então, para mim é um prazer poder trabalhar, servir esse público. E esse foi um caso em que eu podia ter feito uma crítica. A prefeitura está errada porque não concedeu o reajuste aos estagiários. Só que essa crítica provavelmente afastaria da solução. Não, se ele está criticando, agora que não vamos conceder mesmo. E não, foi só algo que passou talvez despercebido na prefeitura, não foi um erro, passou despercebido. Mas quando eu levei lá como tom de contribuição, por que vocês não fazem isso? Automaticamente acataram, viram que era algo justo, botaram em prática e a coisa mais importante aconteceu, a solução do problema. Por quê? Se vai criticar, não, o importante é que o problema seja resolvido e é isso que eu quero. Sim, o senhor até quero agradecer, porque a gente sempre coloca aqui, né, qual é o papel do vereador. O CMC Podcast tem muito isso, mostrar essa questão de cidadania, né? Às vezes as pessoas confundem a gente com a prefeitura, né? Mostrar que vereador, como o senhor colocou, não constrói rua, não é quem executa, no próprio nome já diz executivo, e lembrar dessa função de fiscalizar, que muita gente fala, mas vereador só serve para fazer lei, alguma coisa assim, ou, né, no senso comum, e esquecer que tem esse papel de fiscalização, né? Até porque, pela Constituição, né, os poderes são independentes, mas harmônicos entre si. Acho que esse exemplo que o senhor deu é perfeito para isso, né? Perfeito. Mostrar que essa harmonia tem que ter a fiscalização, mas também a gente pode, né, contribuir, enfim. Tem que ser uma relação republicana, né? Pois é, porque no fim todo mundo quer uma cidade melhor. Todo mundo quer, talvez de maneiras diferentes, tem visões diferentes do que é uma cidade melhor. E entender que as coisas não têm, muitas vezes, uma única solução. Né? Podem ter várias soluções e boas. Né? Pois é, aí aquela questão, né, também de diálogo, consenso, que é o que a gente está fazendo aqui para ampliar esse diálogo com a população. Que tem um ex-vereador aqui, acho que você já ouviu falar, que é o Jairo Marcelino. Né? Faleceu no último mandato dele. Deve conhecer, né? O vereador que teve o maior número de mandatos consecutivos. E um dia ele falou para mim assim, Euler, a política ela não é luta de boxe, a política é jogo de xadrez. E às vezes você fica só na luta de boxe e não consegue resolver aquilo que você gostaria. E a hora que você vai para o jogo de xadrez, né, que exige o raciocínio, exige a estratégia, né, ali você apresenta, né, o problema e às vezes de uma forma melhor consegue a solução. Mas isso vem com amadurecimento político também. Sim, acho que é genial essa colocação que o senhor colocou do vereador Jairo Marcelino, porque eu acho que era luta de boxe lá antes da Revolução Francesa, enfim. A gente acha que na questão da modernidade é usar a razão, o bom senso, dá para solucionar as controvérsias de forma pacífica. E eu acho que a política é justamente isso, a arte do consenso. Né? E o que falta muito hoje no Brasil, e não só, no resto do mundo, né? Essa questão da polarização. É um lado achando que o outro é 100% errado. Cara, isso é um absurdo. Né? Não dá para você imaginar que tudo que está de um lado é errado ou tudo que está do outro é certo ou vice-versa. Não. Existem pontos de confluência e a grande sabedoria é justamente achar esses pontos. Onde é que os dois lados podem e devem conversar até achar aquilo que é o ideal para a população. Agora, o que tem acontecido hoje na política? Os dois lados perceberam que quanto mais você polariza, você talvez mais consiga puxar para si aquele público cativo teu. E aí esquecem daquilo que é o mais importante, que é o bem público, né, que é realmente você solucionar os problemas e ficam tratando de pautas meramente ideológicas porque perceberam que elas dão voto. Pode dar voto, mas não resolve a vida das pessoas. Vereador, vamos entrar nas suas pautas agora? Vamos lá. Vamos começar então com uma sugestão executiva aqui que o senhor fez,
que, né, tem chamado muita atenção, que é o fechamento da Avenida Cândido de Abreu aos domingos. A Avenida Cândido de Abreu é aquela que leva do centro de Curitiba até o centro cívico, né? Ela termina, se eu não me engano, no Palácio Iguaçu. No Palácio Iguaçu. Né? Como é que surgiu essa ideia, vereador, né, de fechar essa importante avenida do centro de Curitiba aos domingos? Então, na verdade, não é uma ideia original, né? E eu acho importante que boas ideias sejam copiadas, né? Não tem problema nenhum. É algo que já acontece em São Paulo, na Avenida Paulista. A Avenida Paulista, há um bom tempo, tradicionalmente, ela tem sido fechada aos domingos, justamente para que a população possa até usufruir daquele belíssimo espaço, né? Geralmente, a Avenida Paulista é ocupada lá só pelos executivos, por carros, né? As pessoas aí na loucura do dia a dia, e acaba um ponto turístico de São Paulo. Se ficasse ali só durante a semana as atividades comerciais, pouco conhecido do próprio paulista. Então, tiveram uma boa ideia, falar, aos domingos vamos fechar a Avenida Paulista para atividades culturais, atividades esportivas, atividades de lazer. Ah, mas de qualquer jeito? Não. Nada pode ser de qualquer jeito. Você tem que ocupar os espaços com ordem. Então, você pode colocar o som na altura que você quiser? Não, não pode. Você pode atrapalhar a vida dos outros? Não, não pode, né? Mas sendo bem organizado, é um baita de um espaço legal para o morador de São Paulo, para o visitante, para o turista. E por que não fazer isso também em outros grandes centros ou em qualquer cidade do Brasil, né? Eu falei, bom, onde é que a gente pode fazer isso aqui em Curitiba com o menor impacto possível e com a maior visibilidade possível? Aí me veio a ideia da Cândido de Abreu, né? Houve, se eu não me engano, um projeto piloto na gestão do prefeito Gustavo Frutti, mas acabaram abandonando. Aí a minha ideia é retomar. Precisa ser na Cândido de Abreu? Não. Até eu gostaria que lá fosse um piloto para provar que funciona, para provar que é legal, e aí, esse piloto aprovado, dando certo, levar para todas as regionais, que todos os bairros tivessem uma rua marcante que pudesse trazer a população realmente para participar da cidade. Uma cidade que é ocupada, uma cidade que tem seus espaços ocupados, espaços públicos, é mais segura, é mais divertida, é mais humana, né? Então, essa é a ideia. Imagina Cândido de Abreu no domingo, que tem pouquíssimo movimento ali, né? Então, você criaria um impacto pequeno no entorno todo. Imagina ali você ter as pessoas andando de skate, de bicicleta, com seus cachorros, né? Seus gatos. As pessoas têm feito isso na região, né? Tem a Praça Nossa Senhora Salete, tem ali o Museu do Olho. As pessoas elas estão querendo ocupar os espaços. Então, a prefeitura poder disponibilizar um espaço super legal, e aí, lógico, você tem os espaços gramados, como é a praça, mas o espaço também, né, que tem ali o asfalto, ele também é um espaço para ser ocupado, né, para quem quer andar de bicicleta, de skate, de patins. Você tem lá algumas demonstrações de manifestações artísticas. Eu acho que seria algo muito legal para a população curitibana. A pessoa que às vezes está num outro bairro e que quase nunca vem ao centro da cidade, fala, não, agora eu tenho um motivo para ir lá, né? Eu vou ter lá um espaço a mais para conviver com a família, conhecer outras pessoas. Você vai fomentar o comércio da região, seja o comércio ambulante, ali está perto do Shopping Miller. Então, quantas outras pessoas que acabariam passando ali pelo shopping, pelas lojas que tem ali na Cândido de Abreu. Agora, tudo isso tem que ser com um certo regramento. Não pode parar o cara ali, colocar o som alto no carro e ficar atrapalhando o vizinho, porque tem moradores na região, né? Eu tive uma conversa com o pessoal do CONSEG, que é o Conselho de Segurança do Centro Cívico. Eles falaram, mas essa sua ideia nos traz uma preocupação de algazarra, balbúrdia. Eu falei para eles, não. A gente tem que fazer isso de forma ordenada. E existe a Guarda Municipal que pode auxiliar nisso, existe a Polícia Militar. Ah, mas se nada disso conseguir controlar e não deu certo. Se não deu certo, não continua com a história, né? O importante é tentar. Eu acho que às vezes falta isso no poder público. Falta uma certa ousadia de falar, vamos tentar fazer. Ah, e se não der certo? Ah, se não der certo, volta atrás, como era a situação antes disso. Certo. Vereador, passar por um outro projeto seu, também que chama muito atenção, foi bastante até discutido aqui, eu lembro o ano passado, 2023, 2022 até, que é o Sandbox regulatório, né? Também gostaria que você falasse também como é que surge essa ideia, qual que é a proposta do Sandbox regulatório. Legal. É um nome esquisito, né? Sandbox regulatório. Sandbox seria caixa de areia, né? Então deixa eu falar como é que ele surgiu
E a ideia, como é que eu acabei colocando isso aqui em pauta? A ideia do sandbox regulatório surgiu aqui no Brasil, já existia fora do Brasil, mas surgiu no Brasil com o Banco Central. Começaram a surgir as chamadas fintechs, né? As empresas financeiras de tecnologia, e o Banco Central foi pego de surpresa, porque são empresas que estão trazendo inovação, coisas no mercado financeiro nunca antes vistas. Aí o Banco Central falou, e agora? Como é que a gente faz com esses produtos, esses serviços que eles estão propondo, se é algo que nem a gente conhece? Aí eles tiveram uma ideia muito legal, né? A ideia realmente ousada, eles falaram assim, vamos deixar funcionar. Porque existe uma mania muitas vezes no poder público, e não é Curitiba não, qualquer lugar. Não, eu não sei como resolver, proíbe. Às vezes acontece isso, o poder público não sabe o que fazer com aquilo, então proíbe. Concordo que é mais fácil, agora é mais adequado? Claro que não. O mais adequado é você dar liberdade para as pessoas, para a sociedade, dentro de parâmetros, obviamente. Então, o que o Banco Central fez? Eu não sei como essas empresas operam, eu não sei qual vai ser o resultado do produto ou serviço delas na sociedade, mas eu vou dar a chance delas mostrarem. Então, ele dava uma liberação experimental de 6 meses, por exemplo. Aí a empresa começava a atuar no mercado, o Banco Central começava a perceber, olha, eles fazem isso, eles fazem aquilo, a atuação dos usuários nesse sentido tem acontecido dessa forma. A hora que o Banco Central entendia o negócio e a hora que a empresa se estabelecia no mercado, falou, opa, agora está na hora da gente realmente criar as regras para a tua atuação, para não prejudicar o mercado, para não prejudicar o usuário. Então, primeiro dava a chance da empresa surgir, e depois pensava assim como regulamentar. A minha ideia foi trazer isso para além do mundo financeiro, para trazer para todas as situações do mundo. Então, eu criei o projeto Sandbox Regulatório como um projeto de lei para que a gente implantasse aqui em Curitiba. E esse meu projeto, é curioso que ele foi, e mais uma vez, não vejo problema nenhum. Assim como eu copio boas ideias, eu quero mais é que copiem quando eu tenho uma boa ideia também. Em várias cidades do Brasil começaram a fazer projeto Sandbox Regulatório. Eu, particularmente, mandei por WhatsApp para vários vereadores de outras cidades. Eu levei esse projeto para o governo estadual. Na ocasião, o Guto Silva era o chefe da Casa Civil. Fui lá conversar com ele, mostrei o projeto. Ele falou, isso aqui é muito legal. O Guto tem uma visão muito inovadora da política. Ele falou, não, queremos isso para o Paraná. E aí protocolamos, não eu, mas por meio de um deputado, protocolamos na Assembleia Legislativa. O projeto rapidamente foi votado lá e é lei hoje no estado do Paraná. E a lei é absolutamente igual à que está proposta aqui na Câmara Municipal, com uma diferença, onde está Curitiba, trocou por estado do Paraná, mas é exatamente a mesma lei. Qual que é a ideia? Que a prefeitura, e no caso o estado, que também já aprovou, mas a prefeitura possa estimular algumas empresas, no setor que for, e a prefeitura pode determinar se ela quer falar qual setor que vai ser mais beneficiado com isso, por meio de um decreto. Mas ela pode fazer com que essas empresas que estão começando no mercado, empresas principalmente de inovação, que essas empresas possam primeiro colocar seus produtos em teste, para depois ter que tirar um alvará, ter que pagar algumas taxas, ter regulamentações que limitam isso ou aquilo. Não, deixa a empresa primeiro nascer. Se você mata no ninho, como a gente fala, acabou a chance. E muitas vezes o que a empresa precisa na área aí de inovação, as startups, é colocar o rosto fora d'água. Aí ela começa a respirar e aí ela começa a mostrar tudo que ela tem de bom para oferecer à sociedade. E a ideia do Sandbox é isso. Agora, se não tem uma lei falando sobre isso, você também não pode isentar de algumas taxas. A prefeitura também não pode, por conta própria, conceder alguns benefícios. Então, tem que estar regulamentado por lei. E aí, com o Sandbox regulatório, essas empresas passam a ter essa possibilidade de um período experimental para elas mostrarem a que vieram. E aí elas mesmas vão perceber, será que aquilo que eu imaginava como o meu produto ou serviço é bem aceito pelo público ou não? Às vezes até a própria empresa fala, olha, o meu teste aqui não deu certo, eu estou desistindo. Mas e se der certo? Bom, se der certo, aí terminado o período experimental, a prefeitura vai falar, olha, você tem que se encaixar nessa regra, você tem que tirar essa ou aquela licença, ou não precisa de nada. Mas você deixou a empresa de verdade nascer. Dá essa facilidade, vereador?
Vereador, agora falando em leis, né? Agora em vez de criar, vamos falar de revogar leis. Ótimo. Tá? Projeto Revoga Brasil. O senhor Aham. colocou já aqui no programa a questão de que só em Curitiba leis municipais são mais de 16 mil. Né? É isso aí. Esse projeto Revoga Brasil seria para retirar cerca de 3 mil leis municipais que estão em desuso. Uhum. Enfim, como é que surgiu essa ideia também? Né? Tá Para bom. também até simplificar não só a vida do cidadão, mas também de vereador e vereadora. Sim. Né? Tanta lei para isso. Bom, essa é uma pauta que eu gosto tanto que essa eu podia ficar horas falando aqui, mas eu vou tentar ser breve. Um dia eu reuni minha equipe e falei, pessoal, nós vamos fazer um trabalho que nunca foi feito. É um trabalho gigantesco, se preparem, nós vamos fazer isso até durante o recesso parlamentar. Então, se alguém estava pensando em descansar, esqueça. Eu peguei as 16 mil leis, na época eram 15 mil e pouquinhos. Peguei as 16 mil leis de Curitiba, começou lá em 1948, a Lei 1. Falei, nós vamos pegar essas 16 mil leis e nós vamos olhar uma por uma. Nós vamos analisar cada uma das leis. Então, eu peço a vocês todos o máximo de atenção. Você vai ter que analisar a lei e falar, essa lei serve ainda para Curitiba ou essa lei não tem mais sentido nenhum. E aí eu quero que vocês classifiquem, falei para a equipe, quero que vocês classifiquem. Essa lei não serve mais para nada, talvez ela sirva ou com certeza serve. Se ela com certeza serve, tem que se manter. Talvez ela sirva ou não. Então, deixa para uma segunda análise mais aprofundada. Agora, se você tiver certeza que ela não serve mais para nada, ou que ela só atrapalha, deixa uma indicada aí, uma marquinha aí para a gente revogar. Pois é, das 16 mil leis, nós percebemos de cara que 3 mil não servem mais para nada. Só que elas estão lá, como normas em vigor. Eu vou te dar um exemplo, tem coisa que é assustadora. Tem uma lei que fala aonde fica em Curitiba o ponto para a parada do gado para o matadouro central. Caramba! É uma lei, se não me engano, de 1950, 52. Fazia muito sentido na época. A prefeitura tinha um matadouro de gado. Pô, mas há quanto tempo isso já não existe? Essa lei não atrapalha ninguém. Tudo bem, realmente não atrapalha ninguém. Mas por que deixá-la em vigor se ela não tem utilidade? É melhor você ter mais ou menos leis? Eu acho que é melhor ter menos. Então, a ideia é revogar. Agora, quer ver uma que poderia atrapalhar? Lógico, o bom senso talvez não permita, mas ela poderia atrapalhar. Está em vigor, tá? Todo restaurante de Curitiba com mais de 100 metros quadrados de área tem que ter metade da área para fumantes. Isso aqui está em vigor. Se chegar um fiscal hoje no restaurante de uma pessoa e falar, cadê a tua área de fumantes? O cara fala, não tenho, ninguém vai fumar aqui dentro. Fala, você não tem, mas está na lei. E em tese poderia até multar o restaurante. Lógico que por uma questão de bom senso, o fiscal não faz isso. Mas não é um absurdo você ter uma lei que ela não precisa ou não deve ser cumprida? Então tem que revogar. Então todo mundo sabe que existe uma outra lei dizendo que ninguém fuma mais em restaurantes. Então se tem uma lei que diz que não pode fumar em restaurante, não tem que ter uma outra lei falando que metade da área é reservada para fumantes. Tem que revogar. Senão gera conflito ali de ideias. Eu imagino o dono do restaurante, deve ficar louco, né? E agora? Ninguém vai fumar aqui, mas será que eu deixo metade da área reservada para fumante como a lei especifica? Então, revoga e tira qualquer dúvida. E aí tem vários outros absurdos. Lei, inclusive, falando que se Curitiba quiser instalar aqui uma usina nuclear ou produzir armas nucleares, Curitiba tem que passar por um plebiscito. Poderia até fazer sentido antes de 88. Mas após a Constituição Federal, a questão nuclear passou de ser de competência federal. Então, essa lei municipal perde o sentido, mas está em vigor. Para não gerar nenhuma dúvida, a pessoa que não é especialista em direito, saber se foi recepcionado ou não pela Constituição, é melhor revogar. E assim nós encontramos 3 mil leis. Tem muita que eu poderia citar. E aí você, tirando 3 mil leis do ordenamento jurídico, ainda sobra muito, 13 mil. Mas já facilitou a vida do curitibano. Eu até posso fazer uma comparação, eu sei que estou me estendendo, mas eu costumo fazer uma comparação com o futebol. Por que o futebol é um esporte tão atraente? Por que é o esporte que tem mais audiência no mundo inteiro? Cara, é um esporte muito simples. Regras claras São e 17, simples. né? 16, 17, eu não sei exatamente, mas quer ver? Se eu for resumir, é basicamente o seguinte, tá vendo aqui esse retângulo? Esse retângulo é chamado de campo. Esses dois retângulos ficam de pé, são chamados de gol. O objetivo do jogo, você só com os pés ou com a cabeça, você tem que acertar naquele buraco ali chamado de gol. Putz, é o fundamental ali. Depois entra um pouquinho de detalhe, a regra do impedimento, mas as regras mais básicas são isso.
bota a pessoa para jogar, ela sai jogando. Uns vão ter mais habilidade, outros menos, mas entender a regra do jogo, a pessoa entendeu. Isso torna o esporte de fácil audiência. Beisebol já é muito mais complexo, né? A vida nossa é assim também. Quando você tem muita regra, pode isso, não pode aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Bom, 16 mil leis, você atrapalha a vida das pessoas e a vida fica pior. Então, se a gente puder revogar boa parte dessas 16 mil leis, quais? As que são inúteis, as que estão em desuso, as que só atrapalham. Fazendo isso, a gente vai tornar a vida do curitibano muito melhor. Tá certo. Vereador, como o senhor até já colocou, nós estamos encaminhando já para o final do programa, mas o senhor falou em todos esses seus projetos a questão do diálogo, né? Tanto na questão, o senhor lá falou que conversou com o pessoal do Conseg, do Centro Cívico, para a sugestão do fechamento da Cândido de Abreu, há também do sandbox regulatório, né? Vendo ali as regulações do Banco Central do Brasil, Banco Central diante das fintechs, e também com o Revoga Brasil e um trabalho intenso aí do seu gabinete, né? Até bom para mostrar como, às vezes, o servidor público trabalha bastante, né, em prol da cidade. Mas é o que a gente busca fazer aqui no CMC Podcasts, no setor de comunicação em geral. Temos o nosso site, né, onde a gente também coloca as informações de tudo que acontece aqui, né, as sessões plenárias, as audiências, as sessões solenes, enfim, também as comissões, tudo que é debatido aqui dentro. E também o perfil de cada vereador. O Carlos que está operando aqui está colocando o seu perfil no site, tem ali uma breve biografia sua, né, no canto direito, aqui no canto esquerdo, um resumo aqui da sua atuação legislativa, né? Eu vou destacar que o senhor está em 3 comissões, a participação legislativa, da qual até o senhor é presidente. Sou presidente. Né? A especial de revogação de leis, não sei se ela está ainda atuando ou não. Está atuando, a né? gente precisa, na verdade, como surgiu a comissão do transporte coletivo, como agora tem uma comissão do Conselho de Ética, né, para um caso disciplinar, acabou prejudicando o trabalho, que é justamente desse projeto de lei meu para revogação. Eles falam, vamos passar por uma comissão para ter uma análise mais ampla. Mas ela está ainda em atividade, porém ela precisa retomar os trabalhos. E eu ia destacar também a sua participação no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Perfeito. Vereador, já está bem ambientado aqui em Curitiba. O senhor falou em futebol. Torce para algum time? Torce para algum time daqui? Como é que é a relação Euler-Futebol? Olha, eu sou, por ser nascido em São Paulo, eu tenho meu time de origem ali, que é o próprio São Paulo, né? E aqui em Curitiba, em função até dos meus filhos, eu tenho uma simpatia pelo Atlético. Mas assim... São atleticanos. Eles são atleticanos. Mas eu particularmente, eu gosto de futebol. Né? E quero que todos os times, e aí torço então para que o Paraná volte um dia à primeira divisão, torço para que o Coxa volte à primeira divisão, porque eu quero ver o meu time, que é o São Paulo, vir jogar o maior número de vezes aqui. Né? Então eu torço pelo esporte paranaense, de verdade. Tá certo. Vereador, a gente conversou antes do programa começar a ser gravado. Já lhe chamaram de Euler algumas vezes? Então, eu tenho um colega porque o nome a gente fala Euler, mas ele do alemão seria Euler, né? E eu tenho um colega que me chama de Euler, que é o professor Kolbe, né? Um professor também muito conhecido aqui na cidade de Curitiba. E o Kolbe, ele é da área de matemática e Euler foi um famoso matemático austríaco, na verdade, né? Então, ele só me chama de Euler. Ele tem um teorema importante sobre poliandros, vértices, isso aí, algo assim, né? Teorema de Euler, que é vértices menos arestas mais faces igual a 2, que fala dos poliedros. Olha aí, poliedros. Ganhamos uma aula aqui, ó, que maravilha. Vereador, para terminar, o senhor já deve ter usado bastante o microfone para dar aula, especialmente acho que em cursinhos, que são aquelas turmas grandes, né? Cursinho pré-vestibular. E agora com o microfone aqui da Câmara de Vereadores. Qual que é o mais difícil de encarar? É assim, a aula, né, são 350 alunos, né? Mas você sabe que ali, principalmente o aluno do pré-vestibular, ele está lá com muito interesse. Ele está lá querendo ouvir aquilo que você vai falar, ele inclusive está pagando por aquilo, né, o tempo todo. Então, eu particularmente acho mais fácil ali, porque, primeiro, que é um assunto só o tempo todo, física. Um assunto que eu estudei muito a vida inteira. Então, acho que manter a atenção do aluno ali é mais fácil. O plenário é mais desafiador, né? Então ele é muito empolgante também por causa disso. Eu costumo dizer que assim, meus 7 anos aqui como vereador me serviram mais do que 3, 4 faculdades. Né? Porque eu tive que estudar um dia para falar de educação, no outro dia para falar de saúde, no outro dia para debater sobre mobilidade urbana, sobre todos os temas que interessam a cidade. Né? E assim, se você quer participar de verdade no plenário das discussões, tem que estudar, porque senão você corre o risco de passar vergonha ali.
porque outro pode ter estudado e vir com argumentos melhores, né? Então, assim, eu estudei muito durante esses 7 anos para poder entrar em todos os debates. E isso, para mim, é muito empolgante, né? Então, é mais difícil? Porque é mais desafiador, requer aí, né, o tempo inteiro você fugir daquele seu habitual, né? A física, ela é a mesma. A física que eu ensino, que é a mecânica chamada newtoniana, ela é a mesma há 400 anos. Então, não tem novidade, não é física moderna, né? Consequentemente, aquilo que eu estudei continua sendo igual, você vai aprimorando, não a física, você vai aprimorando a forma de se expressar, melhorando a tua forma de comunicação na aula. Agora, o plenário não, você tem que se preparar todos os dias, né? E isso, obviamente, torna mais complexo, né? Mas também, como eu falei, torna muito mais dinâmico, né? Faz com que você seja desafiado o tempo todo. Tá certo, vereador. Eu quero agradecer a sua participação aqui na bancada do CMC Podcasts. Foi um prazer tê-lo aqui. Espero vê-lo mais vezes, não só para novos programas de entrevistas, mas também para programas temáticos que temos aqui. Ótimo. Produzido aqui nesse espaço da Câmara Municipal de Curitiba. E como diz o nome do programa, você me representa. Eu lhe desejo sucesso aí, tanto na sua carreira de professor, como também na sua atuação como vereador. Muito obrigado, Alex. Eu posso dar um recado final para o nosso público? Por favor. Eu falo isso porque é algo que eu penso e, puxa vida, se eu conseguisse espalhar essa mensagem para o maior número possível de pessoas, eu tento passar essa mensagem diariamente para os meus filhos, mas eu gostaria de contaminar positivamente toda a sociedade. Eu acho que isso ajudaria muito, não só Curitiba, mas o Paraná, o Brasil, né? Um dia uma pessoa me falou algo e isso nunca mais saiu da minha cabeça. A pessoa falou o seguinte: servir é um privilégio. E isso é verdade em tudo, né? Eu comecei a praticar isso na minha vida, não só acreditar, eu comecei a praticar. Eu estou na sala de aula com os alunos, eu estou servindo, né? Eu tenho que ter isso na minha cabeça. Bem, se é remunerado por isso, ótimo, legal, mas eu estou ali para servir. Eu estou ali para, no final das contas, fazer com que aquele aluno atinja o seu objetivo, que é aprender e passar no vestibular. Eu venho aqui para atividade parlamentar, eu tenho que vir com esse espírito de servir à sociedade. Mas não precisa ser só na sala de aula ou só aqui com atividade parlamentar. É em tudo que a gente faz na vida. Você está na tua casa, teu pai está lá lavando a louça, vai lá e ajuda. Você vai estar servindo. E servir é sempre um privilégio. As pessoas têm que perceber, e a hora que começa a praticar, elas sentem isso na pele, que quem serve, no final das contas, fica mais feliz do que quem é servido. Se a gente conseguir contaminar positivamente a sociedade nesse sentido, eu acho que muita coisa melhora. Quando todo mundo quiser estar a serviço dos demais. Ótimo recado, vereador. É o que a gente está fazendo aqui na comunicação, servindo. Né, a cidade de Curitiba, aos seus habitantes, a ter um legislativo cada vez melhor. E não dá um enorme prazer isso? Sempre, né? Vereador, vamos terminar. Eu vou terminar vendendo o nosso peixe aqui nas redes sociais. Opa. Na página, na sua tem, né? Rede social, Instagram. @Professor Euler. Professor Euler. Instagram, Facebook, YouTube, até TikTok, tá? @Professor Euler. O nosso é @Câmara de Curitiba. Segue lá também, Instagram, TikTok e principalmente inscreva-se no YouTube, que é onde estão a maioria aí dos programas de podcasts. Quero deixar um abraço a todos e até a próxima. Valeu.